Quer o Vandeco, meu povo! Olha o Vandeco aí, gente! Olá, amigos do esporte, estamos chegando para mais uma edição do Bola da Vez. O Bola da Vez é um programa de entrevistas do canal do Vandeco, que é realizado toda semana. Lembrando que o canal do Vandeco está há apenas 2 semanas no YouTube e nós já estamos com aproximadamente 10 mil visualizações. Então eu peço a todos que estão assistindo a esse programa, façam a sua inscrição no canal do Vandeco, dê o like nos vídeos, ative o sininho para receber as atualizações. Diariamente a gente apresenta o programa de noticiário esportivo, o Vandeco News, e hoje nós temos a honra de receber no Bola da Vez o Gabriel Henrique, o Gabriel de Souza, que é assistente do técnico Jorge Guerra Filho. Ele executa algumas funções aqui no Bauru Basquete, ele é scout, ele cuida da estatística, cuida do treinamento individual dos atletas, cuida dos vídeos também individual e também da assistência no Sub-13. Então tem bastante atividade, o Gabriel tem um papel importante e fundamental na comissão técnica do técnico Guerrinha. Gabriel, conta um pouco da sua história para nós, como você começou a gostar de basquete, quando você começou, conta as etapas da sua carreira, por favor. Obrigado por participar da nossa entrevista. Bom, primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui no canal, e é um canal que vem crescendo, então você que está aí já segue, manda para um amigo aí e agradecer de fato. Como você falou, meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos, eu comecei na Criarte Suzete Basquete quando eu tinha 9 anos e vim jogando, aí fui pro Bauru Basquete com 15, com 18 eu subi pro profissional, aí veio a pandemia e aí a gente teve que esperar um pouco e depois eu acabei surgindo a oportunidade de trabalhar com o time feminino da Tininha. E aí, nesse time, a mulher do Guerrinha jogava no time. E aí ela falou de mim pra ele. E ele falou, cara, eu acho que você tem um futuro, tal, como treinador. E me convidou pra fazer parte da comissão. E aí, desde então eu vim. E aí venho trabalhando aí na comissão, venho fazendo aí, quebrando galhos aí. E hoje, você falou, né? Algumas funções aí, né? Porque vai fazer 2 anos que eu tô na comissão. E venho trabalhando com a galera aí, é muito bom para mim, um crescimento assim, muito top. Então, você teve um grande aprendizado, primeiro como atleta das categorias de base e depois como atleta do principal, né? Viveu todo esse bastidor, viveu o vestiário. Você chegou a trabalhar com o técnico... Como é que chamava o técnico anterior? Me fugiu não. Léo Figueiredo. O Léo. Você chegou a trabalhar com o Léo? Na verdade foi, quando o Léo chegou em Bauru, foi que a gente subiu pro adulto. E aí a gente jogou com ele 1 ano, e aí depois ele acabou saindo e veio o Guerrinha. Aí o Guerrinha veio, só que eu sempre tive isso dentro de mim, né, de poder trabalhar fora, como um treinador, um auxiliar. Isso aí já era uma coisa que eu estava planejando. E aí o Guerrinha veio, fez o convite, e aí eu acabei ficando. Legal, Gabriel. Então, como o Gabriel disse, uma carreira toda construída no basquetebol. Eu conheço o Gabriel há bastante tempo. Ele realmente é um fanático pelo basquetebol, não só como jogador, agora com esse aprendizado na comissão técnica. Gabriel, eu queria entrar numa outra seara contigo para a gente falar do basquetebol. Nós tivemos 2 etapas distintas no basquetebol brasileiro. Antes da chegada do NBB, quando a Confederação Brasileira de Basquete comandava o basquetebol, o basquete tinha um nível, mas não tinha um nível tão elevado como hoje. Na sua opinião, depois dessa ruptura, que nós estamos chegando a quase 15 anos já do NBB, você acredita realmente que o basquetebol evoluiu,
nós também tivemos a chegada de vários estrangeiros. Dá sua opinião para mim, que o pessoal do canal do Vandeco quer saber. Eu acho que com a chegada do NBB possibilitou mais estrangeiros virem para cá e, consequentemente, aumentar o nível do jogo, né? Da competição. Não só os jogadores estrangeiros, mas também os brasileiros tiveram que subir o sarrafo aí, né? Então isso fez com que o nível aumentasse. Não que quando era CBB não fosse um nível legal, mas é igual eu te falei, possibilitou de mais estrangeiros virem para cá e dar mais visibilidade para o basquetebol brasileiro. E depois que o NBB entrou, muita coisa aconteceu, o nível aumentou, a visibilidade aumentou também. E tanto que já fizeram parcerias aí para jogar amistosos na NBA e tudo mais. Então acho que o NBB tem um papel muito importante no basquete, já que o NBB é a elite do basquete brasileiro. Então acho que o basquete no Brasil depois do NBB cresceu. E hoje nós temos o NBB e temos também o Campeonato Brasileiro, que é feito pela CBB. Então o basquete vem crescendo, as competições vêm aí a todo vapor, Liga Sul-Americana, Liga das Américas, o Intercontinental. O Intercontinental, por exemplo, São Paulo jogou semana passada. E então você já leva o NBB para fora do país, né? Então você vai dando mais visibilidade e eu acredito muito que o basquete aumentou, cresceu aí, né, depois do NBB. Com relação à América do Sul, Gabriel, a gente percebe que dos campeonatos dos países da América do Sul, realmente o NBB é o que mais se destaca. Mas quando a gente fala em seleção de basquetebol, a gente percebe a Argentina no outro nível. Até no passado, para tentar trazer essa expertise para o Brasil, nós trouxemos o Rubens Manhano, que foi técnico da seleção brasileira, fez um bom trabalho, mas não chegou no patamar que a gente queria. Então, na sua opinião, vamos falar especificamente sobre Brasil e Argentina. Por que, na sua opinião, que falando-se não de campeonato interclubes, que eu acredito que o NBB é melhor que o campeonato argentino. Tanto é que o Flamengo acabou trazendo os dois melhores jogadores do campeonato argentino, inclusive um dele MVP. Mas por que em termos de seleção, a Argentina parece estar num patamar acima da seleção brasileira? Na verdade, eu acredito muito em comprometimento. Eu acho que os argentinos, não só no basquete, mas a gente viu na Copa do Mundo, a Argentina campeã, os caras têm um foco diferente. Eu acho que quando você entra na quadra para trabalhar, você precisa trabalhar duro, você precisa trabalhar com comprometimento. E isso os caras têm de solo. E o que acontece? Quando é detectado um talento na Argentina, ele já é mandado para fora. Então, isso agrega muito depois. Vou dar um exemplo aqui. Hoje nós temos o Iago, jogando na Alemanha, Bruno Caboclo, o Marcelinho Huertas. Então, acho que a Argentina, a estrutura deles para uma categoria de base é levado muito mais a sério do que no Brasil. Então, você vê campeonato de base, de seleções, a Argentina sempre está, cara, pelo menos nas semifinais eles vão chegar. Então, é um time que é um país que não tem muito físico, você não vê jogadores assim muito privilegiados fisicamente, mas o mental deles são muito fortes. Então acho que isso daí é uma coisa que já vem de pequeno, já vem lá de baixo, de você tem que ter uma mentalidade, você tem que ter foco. E eu acho que o que mais diferencia no jogo igual você falou, é a parte mental, a parte tática, né? Capacidade de agregar jogadas, capacidade de ter visão de jogo. E isso é uma coisa que eles trabalham desde pequeno e eu acredito que falta um pouco no Brasil isso, né? O investimento nas categorias de base. Porque se você tiver uma base boa, consequentemente você vai ser um bom jogador no adulto. Então acho que é isso. Pelo seu depoimento, eu entendo que então o NBB investe muito no adulto, os clubes investem, como é o caso do Bauru Basquete, que tem um investimento poderoso no adulto, mas o investimento na categoria de base não é tão grande. Aproveitando que nós estamos falando de seleção, eu vou colocar você numa gelada. Vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho a minha resposta, mas quero ouvir a resposta de um expert no assunto, que é você, que tem uma longa vivência no basquete.
é assistente de um dos grandes técnicos do basquetebol brasileiro, que é o Jorge Guerra Filho, nosso amigo Guerrinha. E vou aproveitar e dar uma deixa. Para quem não sabe, né, o Guerrinha, além de técnico, ele é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu não sei se você sabia disso. Eu fiquei sabendo isso no bastidor uma vez, quando o basquetebol era jogado na Luso ainda. Mas, para não perder o foco, na sua opinião, quem é melhor técnico? O Gustavinho, atual técnico da seleção brasileira, ou o Elinho, técnico do SESI Franca Basquete? Cara, eu acho que são estilos de jogo diferentes, são times que têm um propósito diferente, mas ao meu ver, se fosse para escolher, né, eu prefiro mais o estilo de jogo do Elinho, então eu acho que eu ficaria com o Elinho nessa questão, mas o Gustavinho também não deixa de ser um grande treinador, não é à toa que campeão do mundo, Flamengo, treinador da seleção brasileira, e o Elinho é auxiliar dele, então, na minha opinião, né, pelo estilo de jogo, por algumas opiniões particulares, eu ficaria com ele. É lógico que história não credencia ninguém, né? O Gustavinho, que é o Gustavo de Conte, ele fez alguns trabalhos, mas ele surgiu realmente para o basquete naquele campeonato incrível do Paulistano, né? Você se lembra bem, e depois o Flamengo, vendo o excelente trabalho que ele fez, o levou para o Flamengo. Já o Elinho, eu estava comentando aqui em off contigo, ele vem de uma família ligada ao basquete. O pai dele, o Hélio Rubens, foi jogador do Franca, foi jogador da seleção brasileira e foi técnico da seleção brasileira, né? Então, eu também concordo contigo. Na minha opinião, o técnico da seleção brasileira, na minha opinião, na minha humilde e singela opinião, que eu não entendo quase nada de basquete, o pouco que eu sei é pelas leituras, os vídeos que eu assisti, mas eu escolheria, entre os dois, escolheria o Elinho. Legal? Agora, Gabriel, vou fazer uma outra pergunta também diferente para você, uma pergunta talvez que não seja fácil de responder. Qual a diferença do basquete jogado na NBA e do basquete jogado no NBB? Nas regras, né? Então a gente vai ter aí um número maior de faltas que você pode cometer durante o jogo. Você vai ter 4 quartos. Na NBA são 6 faltas e no NBB são 5. Isso, no basquete FIBA, né, são 5 e no basquete jogado na NBA são 6. O número de quartos é o mesmo, porém a minutagem é maior, então você joga 12 minutos por quarto. No total aí vai dar 48 minutos por jogo. E no Brasil você joga 4 de 10. Então praticamente você joga um quarto a mais na NBA. Então assim, a quadra acaba sendo maior, a distância da linha dos 3 é maior, o aro é um pouco maior. Então, cara, muda tudo, né? Mas acho que lá as pessoas falam, né? O melhor basquete do mundo está na NBA. NBA hoje, ela é um entretenimento. Então, as pessoas vão assistir um jogo de basquete, não é simplesmente igual aqui no Brasil, você vem assistir um jogo e tal, vai embora. Não, então você tem diversas atrações durante o jogo, você tem show, você tem apresentações acrobáticas durante o show, o jogo de luz e tudo mais. Então é um evento de fato, né? Ninguém vai num jogo da NBA, tipo assim, você vai para assistir o jogo, mas tem todo um contexto ali para você estar ali. E como eu estava falando da Argentina, a NBA é 10 vezes mais, né? Você é preparado desde criança. Um jogador lá que as pessoas menosprezam aqui, ele é craque de bola. Então, o nível é muito acima, né? Então você já, quando criança, você já faz uma academia, você já tem uma rotina de treino, e você vai, por exemplo, jogar uma universidade, você tem uma rotina, né? Então, cara, um jogador de universidade lá, se ele jogar aqui na mesma categoria, é craque de bola, não vai ter comparação. A NBA é muito acima de qualquer outro basquete do mundo aí. Só acho que a Euroliga que pode estar aí chegando mais próximo, mas também está muito longe ainda questões físicas.
tem o que falar, né? Você pega um LeBron James, sei lá, um Michael Jordan na época, os caras são muito acima fisicamente, são muito privilegiados. Então, aproveitar agora que você falou do LeBron James, semana passada ele tornou-se o maior cestinha da NBA. Você acha que nós teremos... Porque, assim, eu percebo que a longevidade no basquete da NBA é aumentando, cada vez mais os atletas estão jogando com uma idade maior e, com isso, uma possibilidade maior de atingir pontos no basquete. Você acha que alguém vai ultrapassar o LeBron? Cara, eu acho que não. É que a gente olha e fala, bateu o recorde e tal. Só, cara, são 38 mil pontos. Pra você fazer 38 mil pontos, é muito ponto, cara. Então, eu acredito que não. Porque se você for olhar o top 5 lá, tá LeBron primeiro. Só que aí tem o carinha do Jabbar, que já parou. Michael Jordan já parou. Kobe Bryant já parou. Cara, muito difícil. E é que eu não sei o ranking de cabeça. Mas eu acredito que não. Acho que LeBron é LeBron, que nunca vai existir um cara igual ele. A gente vai chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria conversar com o Gabriel sobre um tema, voltando para o nosso basquetebol doméstico aqui, sobre o basquetebol na cidade de Bauru. O Bauru Basquete trouxe, primeiro com a Luso, depois o Bauru Basquete trouxe realmente a ideia do basquetebol para a cidade. Nós temos fãs do basquetebol na cidade, mas a gente, por exemplo, quando a gente compara com Franca, você vai no jogo de basquete e as pessoas em Franca gostam muito mais do basquete do que o futebol. Tanto é que a situação da Francana, que já figurou no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, hoje a Francana, a Associação Atlética Francana de Futebol, joga a Bzinha do Campeonato Paulista. E o Franca Basquete, o SESI Franca Basquete, é muito importante falar, o patrocinador também, né? O Franca, sempre em alto nível, vários títulos do NBB, do Campeonato Brasileiro, enfim. Agora, você acha, porque em Franca, um amigo meu que mora lá, disse que quando ocorre uma falta antidesportiva, todo mundo já faz aquele símbolo da mão segurando o punho, quer dizer, as pessoas entendem de basquete. Você acha que Bauru, obviamente que a gente tem visto o ginásio Panela de Pressão cada vez mais lotado, um torcedor mais fanático, você acha que a gente pode chegar no nível de Franca? Eu acho que sim, eu acho que, igual você falou, né? Franca é uma cidade que respira basquete, de fato. Você vai jogar lá, a gente sabe da rivalidade, né? Franca e Bauru. Então você chega para jogar em Franca, no ônibus, já tem pessoas na porta do ginásio, tipo, xingando você e tal. Então é tipo um Corinthians e Palmeiras, assim. É uma coisa impressionante, mas eu acho que pela história, né, que teve ótimos jogadores que passaram por lá, diversos títulos brasileiros, que no NBB eles têm um, né, nesse novo formato, mas brasileiro eles têm bastante aí. Então eu acho que por essa história, a cidade acompanhou, né? O amor pelo basquete. Então é o que você falou, lá o juiz é um erro, vai ficar exposto porque todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo entende do esporte. E eu acho que Bauru tem condições, sim, de vir a ser igual a Franca, mas eu acho que se a gente for pegar para olhar, Bauru já tem uma grande história. Eu acho que a gente já é campeão. Com certeza. De campeão do NBB, bicampeão sul-americano, campeão da Liga das Américas. Fomos jogar a final do Mundial com o Real Madrid. Vencemos o primeiro jogo, acabamos perdendo o segundo. Já fizemos amistosos na NBA. Então acho que a gente já tem uma história. Mas eu acho que assim, tudo vai depender do investimento. Porque em Franca diversas empresas apoiam o basquetebol francano e isso faz diferença, né? Quanto mais capital você tiver, você traz os melhores. Tá certo. Nós estamos estourados com o nosso tempo, mas eu não poderia deixar fazer essa pergunta para o Gabriel de Souza, que é um especialista em basquetebol. Essa questão do ginásio. Hoje o Bauru Basquete joga aqui no ginásio Cláudio Mantini, né, que é o ginásio de panela de pressão.
E nós temos lá o ginásio Paulo Scaff, que está sendo usado exclusivamente para o voleibol. Porque nós já vivemos um problema aqui, na final do campeonato, nós tivemos que jogar em Araraquara, por causa da capacidade aqui do ginásio panela de pressão, que, se não me engano, são 2.000 lugares, né? Na sua opinião, qual a sua opinião a respeito da questão do ginásio? Eu sei que tem que ser um pouco político e moderado nas palavras, estou colocando ser uma gelada, mas estou perguntando, é uma pergunta de um fã de basquetebol para um especialista em basquetebol. Cara, o ginásio panela de pressão é a nossa casa, então acho que quando uma pessoa fala, tem jogo no panela de pressão, todo mundo já vai lembrar do Bauru Basquete. Mas esse ginásio Paulo Scaff que você falou, ele é um ginásio grande, que cabe muitas pessoas. Então, acho que mesmo a gente não jogando lá, né, de forma rotineira nos jogos, eu acho que se a gente for fazer uma final, porque, se não me engano, a capacidade mínima numa final é 5.000 lugares. 5.000. Então, acho que esse ginásio, cara, se a gente for jogar uma final, é muito mais fácil você jogar no ginásio Paulo Scaff do que você precisar ir para Marília, como aconteceu em 2 anos, se você jogar em Araraquara. Então, eu acho que, assim, enquanto não precisa da necessidade de jogar em um ginásio de 5.000 lugares, acho que a gente pode continuar jogando aqui tranquilo, até porque aquele ginásio não é nosso, né? Ele é do SESI, tem toda essa questão. Então, eu acho que foi uma escolha a gente continuar aqui. E acho que, se futuramente precisar, com certeza, sem dúvidas aí, os patrocinadores são parceiros e vai acabar cedendo o ginásio pra gente. Mas acho que, por enquanto, a gente vai ficar aqui mesmo e, precisando, a gente joga naquele ginásio. Legal, então. A gente vai chegando, então, ao final do nosso Bola da Vez, com o Gabriel de Souza, assistente do técnico Jorge Guerra Filho, do Guerrinha. E eu abro o microfone para você fazer as suas considerações finais, Gabriel. Bom, primeiro agradecer ao convite de estar aqui. Segundo, mandar um abraço aí para minha mãe e para o meu irmão, que são pessoas que sempre me apoiaram no basquete. Fala o nome. Pode falar. Pode falar Souza, o patrocinador também. Fátima de Souza aí da Fascoros e o Eric da Team EP Estúdio Personal. E deixar um abraço para toda a comissão aí, o Rodrigo, o Bruninho, o Rodrigo é outro auxiliar, o Bruninho, o preparador físico, né, o Matheus, o fisioterapeuta. Eu mandar um abraço para eles aí, que são meus companheiros de trabalho no dia a dia, e desde que eu entrei aqui sempre me deram força para aprender, para trabalhar. Então, um abraço aí aos meus companheiros e agradecer aí ao Vanderlei pelo convite de estar no canal do Vandeco aí. E com isso a gente conclui mais essa edição do Bola da Vez do canal do Vandeco, com o Gabriel de Souza, assistente do técnico Guerrinha do Bauru Basquete, convidando a todos a se inscrever no canal. Aqueles que já estão inscritos, peça para os seus amigos, para o amigo do seu amigo, se inscrever no canal, assistirem os vídeos. Hoje nós temos, recebi uma estatística do YouTube que me deixou muito feliz, mais de 50 vídeos já no canal. Estamos com mais de 10.000 visualizações e a gente precisa aumentar o número de inscritos, e somente com o apoio de todos vocês a gente vai aumentar o número de inscritos e continuar podendo dar apoio ao Esporte Clube Noroeste, à torcida Sangue Rubro, ao Bauru Basquete, ao SESI Vôlei Bauru, ao atletismo, à corrida de rua, à caminhada e ao ciclismo. E é isso que a gente pretende fazer daqui para adiante. O projeto nasceu de uma brincadeira, mas me parece que está crescendo sobre os olhares externos. Temos recebido vários elogios e isso é o combustível para a gente continuar trabalhando e fazendo com que o esporte de Bauru chegue no patamar mais alto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e voltamos na próxima semana com mais uma edição do Bola da Vez no canal do Vandeco. O canal do Vandeco é o canal do esporte.